Boa noite, pessoal. Paz seja convosco. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Agora com a chuva mais fresquinho, né? E sem temporal. Glória a Deus, né, queridos? Então, que bom que você está aqui. Hoje vamos iniciar, então, o capítulo 15. Vamos terminar o capítulo 15 e vamos iniciar o capítulo 16. Aqui Nesse capítulo, nós já estamos entrando, nos aproximando do fim de todas as coisas, né? Lembrando que o Apocalipse, ele não é uma progressão linear, são vários acontecimentos que estão acontecendo, né, ao mesmo tempo. Então, hoje, nós vamos ver o capítulo 15, ele nos dá, então, uma visão celestial de Vitória, e nós vamos também ver, vamos adentrar o julgamento, que ele então está preparando o cenário para as 7 taças da ira de Deus, que é o capítulo 16 do Apocalipse. E então, após esse parênteses, né, lembram que do capítulo 12 ao capítulo 14 é um parênteses, né, é algo que está acontecendo, e aqui, então, no capítulo 15, nós vamos ver, e no capítulo 16, que o julgamento das taças, eles são muito semelhantes ao julgamento das trombetas, com uma diferença de que os selos, lembram quando Jesus começou a abrir os selos, né? Quando eram abertos os selos, eram destruídos um quarto, né? Um quarto da terra, de tudo que ele descrevia lá. Nas trombetas, a destruição também era parcial, né? E aqui, então, nas taças, a destruição vai ser extrema. Aqui não existe mais salvação. Aqui, então, realmente é o final de todas as coisas. Então, hoje nós nos aproximamos do fim de todas as coisas. E nós vamos iniciar estudando o capítulo 15 e vamos tentar adentrar no capítulo 16 para na semana que vem a gente entrar, que também faz parte do capítulo 3, a Batalha do Armagedon. Então, nós vamos tentar chegar até lá, para aí a semana que vem a gente vê a Batalha do Armagedon, termina o capítulo 16 e daí nós damos a nossa pausa, tá bom? Então, vamos orar, queridos, vamos pedir que o Senhor venha nos abençoar, abrindo os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para que a gente possa compreender essa palavra que é tão importante. E como eu sempre falo, Apocalipse não é um livro que traz desespero, não para nós, é um livro profético e um livro de muita esperança, né? É uma visão que o apóstolo João teve, que vai mostrar a nossa vitória, a vitória de Deus e do seu povo. Então, queridos, tudo isso que acontece, nós não precisamos nos apavorar, não precisamos temer, até porque nós sabemos quem já é vitorioso e nós sabemos de que lado estamos. Então, todas as coisas que aconteceram na abertura dos selos, né, no tocar das trombetas, agora no derramar das taças. Então, queridos, isso não é para mim e para você, porque nós já escolhemos quem seguir, nós já escolhemos de que lado estamos, né? E isso requer de nós perseverança, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? E precisamos ter, além de perseverança, nós precisamos obedecer, né, os mandamentos do Senhor. Então, vamos orar para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que a gente possa realmente compreender tudo o que está acontecendo aqui e que esse livro ele venha dar ainda mais ânimo para mim, para você, e a certeza de que nós, servindo a Cristo, nós escolhemos a melhor parte, né? Nós sabemos o que nos espera lá no final. É por isso que nós estudamos o Apocalipse. Então, vamos orar. Pai, muito obrigada, Jesus, por mais um dia que nós nos reunimos aqui. Nós estamos sentados à mesa contigo, Espírito Santo,
E nós pedimos que o discernimento que vem do Senhor, a clareza, Pai, que vem através do Teu Espírito, esteja com cada um de nós. Que não sejamos confundidos, pelo contrário, que nós venhamos nos animar, que nós venhamos entender que tudo que está escrito aqui é promessa para os Teus filhos, aqueles que decidiram te obedecer e te seguir. Assim, papai, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar nessa noite. Nós pedimos que nada venha nos distrair, porque queremos receber da tua palavra. E não só receber da tua palavra, mas aplicar e ter a confiança e a certeza que o Senhor tem o governo de todas as coisas e em ti, Pai. O Senhor tem o domínio e em ti nós estamos seguros. Assim oramos e te agradecemos em nome do teu filho Jesus Cristo. Amém, amém. Alguém lê o capítulo 15 para nós? Eu leio, pastor. Amém. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Depois disso, olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Amém. Obrigada, Vânia. Então, vamos lá. Versículo 1. Vi outro sinal do céu, grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham 7 pragas, que são as últimas, porque com elas se consumam a ira de Deus. Então, aqui foi o que eu falei antes, né? Aqui são as últimas, é o último juízo, né? Aqui, então, não existe mais salvação. Eu quero trazer isso para nós mais uma vez, ressaltando que o Senhor, queridos, ele não tem prazer na ira, na justiça, tanto que ele começou lá na abertura dos selos, aí depois as trombetas, qual é o sinal do toque da trombeta, né? É um alarme, quer dizer, ele está todo o tempo chamando o povo ao arrependimento, a reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? Então, quando ele chega aqui, queridos, é como nós vamos pensar assim, ó, bom, agora acabou a paciência, né? O Senhor já chamou, o Senhor já pediu para que se arrependessem, o Senhor já fez que todos conhecessem Ele, né? Então, aqui é como se chegasse ao final da história. E muitas vezes nós pensamos assim, meu Deus, as coisas acontecem e parece que o ímpio não fica impune, né? Parece que, cadê Deus? Cadê a justiça de Deus? Aqui se consuma a justiça de Deus. Então, tudo que talvez eu e você pensamos, né, no decorrer do tempo e das coisas que acontecem, mas onde está Deus nessa história? Aqui nós vamos ver a justiça se cumprindo. Até aqui foi justiça misturada com misericórdia. Aqui, então, quando chega no capítulo 15, né? Então, cessa a misericórdia. Agora, então,
e não que o Senhor já não tivesse alertado. É isso que eu quero que fique gravado no nosso coração e na nossa mente. Né? Ele não chegou já aplicando a sua justiça, não. Ele veio, foram acontecimentos, né, que foram levando as pessoas, sim, a reconhecer Jesus, a se arrepender, mas mesmo assim, aqueles que não se arrependeram, então agora chega é o ápice ali, o ponto final, né? Então, quando ele fala que vi outro sinal do céu grande e maravilhoso. Então, assim, aqui João ele está tendo uma revelação divina, né, chamando atenção para a importância de tudo que está acontecendo aqui. Então, 7 anjos que tinham 7 pragas, lembram, né, representando então o juízo final. Completo e perfeito. 7 é o número da plenitude, a gente já viu isso, né? Então, os 7 anjos com as 7 pragas. As últimas pragas, então, a ira de Deus se cumprindo aqui, demonstrando justiça. Então, esse versículo, ele nos introduz, né, no capítulo 15, dizendo que aqui é o fim de todas as coisas. Eu vi como um mar de vidro misturado com fogo, os que haviam vencido a besta e a sua imagem, e o número do seu nome estavam de pé sobre o mar de vidro, tendo as harpas de Deus. Cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosos são teus feitos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Então, queridos, primeira coisa que ele está falando aqui, um mar de vidro misturado com fogo. O que quer dizer isso para nós? Algo tão grandioso, o mar de vidro representando a pureza, misturado com fogo quer dizer o quê? O julgamento. Esse mar de vidro pode representar, então, a pureza e a santidade, e misturado com fogo, o julgamento de Deus. Então, o que ele está vendo? Antes dele ver o juízo se consumar, João aqui ele está tendo uma visão do povo de Deus. E o que o povo de Deus está fazendo nesse momento? Cantando cânticos de Moisés, né? Dizendo: grandes e maravilhosos são os teus feitos. Isso que o povo de Deus está vendo, né? Quão grandes são as coisas que o Senhor fez. E aí estão glorificando a Deus, dizendo, né, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Então, queridos, aquele povo, ele está adorando a Deus ali nesse lugar. Ele está, o João, ele está tendo essa visão da igreja remida, dos 144 mil, né, que totaliza o povo de Deus. Então, ele tá tendo essa visão. E o que o povo de Deus está fazendo? Né? Está louvando. Por isso que a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, e é isso que nós, povo de Deus, vamos estar fazendo lá no céu. Então, antes de João ver o flagelo dos ímpios, que ele vai citar depois, ele vê a bem-aventurança do povo de Deus, a bem-aventurança dos santos. Né? Isso mostra mais uma vez que que o Senhor revela a João, né? Algo grandioso que aqueles que escolheram a Deus e a servir ao Senhor, o povo de Deus está fazendo lá. Depois ele começa a descrever o que vai acontecer com os ímpios. Então, aqui, quando ele fala as harpas de Deus, né? Então, é que o povo louvando, adorando, o cântico de Moisés. Quando ele fala aqui do cântico de Moisés, queridos, ele está recordando lá a libertação do Egito, né? Foi Moisés que libertou o povo do cativeiro lá do Egito. Então, ele está relembrando isso, né? Quando ele fala que cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. O cântico do Cordeiro é a redenção de Cristo. Então, é isso que está acontecendo lá no céu nesse momento. Aí no versículo 4, ele diz assim: quem não temerá, Senhor, e glorificará o teu nome? Por que ele fala aqui quem não temerá? Porque a gente já viu lá na abertura dos selos,
lá no tocar das trombetas, quão terrível vai ser, né? Isso que lá ainda tinha pessoas se salvando, ainda tinha juízo, mas tinha misericórdia, e mesmo assim era terrível. Então, aqui João fala, né? Quem temerá, quem não temerá, Senhor, e glorificará o teu nome. Então, ele é digno de glória, mas também tudo que vai acontecer vai ser terrível. Porque só tu és santo, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos se manifestaram. Aqui entra, queridos, lá em Filipenses, né, quando fala que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará o Senhor. Então, aqui ele está vendo, todas as nações virão e se prostrarão diante do Senhor. Então, ele, queridos, quando ele fala, né, ele fala aqui da santidade de Deus, ele fala aqui também do reconhecimento, né, universal, quer dizer, todas as nações vão se dobrar, vão reconhecer a justiça de Deus, e ele fala aqui dos juízos manifestos, né? Então a gente entende aqui que a obra do Senhor ela é clara e ela é inequívoca, o Senhor não se engana. Então nós precisamos, como nós aplicamos esse versículo na nossa vida? Nós precisamos viver com reverência, sabendo que Deus é justo e a sua autoridade será reconhecida por todos. Aí no versículo 5 e 6, aí ele fala, depois disso, né, depois que ele viu esse mar, né, acontecendo ali, esse mar de vidro, ele vê todo o povo de Deus adorando o Senhor, ele tem essa visão maravilhosa. Depois disso, olhei e abriu-se no céu o templo do tabernáculo do testemunho, e saíram do templo os 7 anjos que tinham as 7 pragas. Então, primeiro ele viu essa magnitude, né, a maravilhosa grandeza de Deus e o povo de Deus naquele lugar. Aí, depois disso, ele olha para o céu e se abriu, então, o templo, aonde desse lugar sai os 7 anjos que tinham as 7 pragas. Esses anjos trajando linho puro e resplandecente e tendo no peito cingido com cinto de ouro. Então, esse templo que ele fala aqui, quando ele olha para o céu e abriu-se um templo, queridos, esse templo não é um templo físico, né? Esse lugar é um lugar da presença de Deus e da revelação da sua vontade. Não é que no céu tem um templo construído, não. Quando ele fala do tabernáculo e do templo, ele fala desse lugar aonde a presença de Deus está. Né? O próprio Deus, então, ele é esse santuário. Então, não vai ter um lugar físico, mas João olha e ele vê a presença de Deus e desse lugar estão trajando linho puro e resplandecente, né? Ele está mostrando que esses anjos, eles são puros, são santos e têm autoridade. O Senhor envia esses anjos para cumprir o juízo, né? Trazer, então, enviar as 7 pragas. Então, esses anjos, eles estão a serviço de Deus, né? Eles saem para cumprir esse propósito. Então, Deus prepara e ele vai equipar esses anjos, né, esses seus servos, para realizar a sua obra. Então, ele se utiliza desses anjos para que esses anjos, então, vão e cumpram com o que ele tem, o juízo, né, derramando as 7 pragas, então. E olha só no versículo 7 e 8 diz assim, ó. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo tempo, todo sempre. E o templo encheu-se de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se cumprisse as 7 pragas dos 7 anjos. As taças de ouro aqui, queridos, o que significa para nós? O juízo, ele é completo e ele é perfeito. Aqui as taças já estão cheias. É isso que quando nós pensamos
e que aqui é o cumprimento de todas as coisas, né? Já se encheram as taças. A ira de Deus, ela é uma ação, então aqui é quando o Senhor, ele acaba sendo justo, né? Com toda a maldade, o pecado, quando a gente fala, então, né? Mas até quando, Senhor, a maldade vai sobrevir, né? Sobre o seu povo? Aqui vai terminar tudo isso. Então, aqui se cumpre a justiça. Fumaça de glória é a manifestação da majestade e da santidade de Deus. Lá em Isaías 6, capítulo 4, também ele fala, né, que o templo lá se encheu da fumaça. O que quer dizer isso? É a santidade de Deus, é essa manifestação da santidade de Deus. E aqui ele termina, então, dizendo que ninguém podia entrar no templo, até que se cumprisse as 7 pragas. Então, o juízo, queridos, ele, ele é perfeito e ninguém vai interferir. Aqui não adianta mais fazer oração intercessória, aqui o tempo da intercessão já findou, aqui não existe mais como nós interferirmos daqueles que fizeram as suas escolhas. Então, entendendo mais uma vez, eles tiveram a oportunidade de reconhecer, de mudar de vida, de arrepender-se, mas não o fizeram. Então, aqui, né, não adianta mais. Hoje, quando nós nos reunimos para intercessão, a gente ora em favor de outras pessoas, né, para que o Senhor alcance vidas, para que o Senhor, né, as nossas orações, né, para que o Senhor cure, para que o Senhor transforme. E aqui falando de salvação, queridos, não adianta mais orarmos para que o Senhor salve aquela pessoa que já se cumpriu, as taças já se encheram. Então não existe mais interferência, né? Todas as chances se esgotaram aqui. Então, o que nós aprendemos aqui, queridos? Que o julgamento de Deus ele vai ser inevitável. Deus é soberano e o cristão, eu e você, devemos nos manter fiéis, sabendo que todo mal será punido. Então, isso nós concluímos o capítulo 15, sabendo que Deus ele vai cumprir tudo o que está escrito, né? Vai haver essa justiça sobre o mal, então o mal não vai ficar impune. Nesse momento, todos aqueles vão prestar conta, né, de tudo que fizeram. Então, aqui entra a justiça, né? Às vezes a gente olha assim e pensa, meu Deus, mas aonde está Deus nessa situação? Ou em determinadas circunstâncias que nós vemos pessoas tão más agindo e a gente às vezes se pergunta onde está Deus? Aqui, queridos, vai ser essa manifestação da ira de Deus, né? Então, nós, os fiéis, o povo de Deus, os 144 mil, a igreja remida, que somos nós, então nós estaremos nesse lugar e vamos estar participando desse louvor ao Senhor, nesse lugar onde João viu essa visão desse mar de vidro, e os santos, né, aqueles que se renderam a Cristo, estarão louvando a Deus. Então, o que esse capítulo enfatiza? Santidade, justiça e fidelidade. São as três coisas aqui que esse capítulo nos ensina, né? Que a santidade de Deus, quando ele enche o templo da sua glória, mostra a santidade de Deus, e queridos, nós não podemos estar nesse lugar se nós não tivermos com o nosso coração puro, com as nossas mãos limpas, porque a santidade de Deus, ela não se mistura com a iniquidade do homem, né? Então, por isso que esse versículo, esse capítulo, ele fala de santidade, e ele fala da justiça de Deus, e ele fala então de fidelidade, né? Aqueles que permanecerem fiéis até o fim, esses verão todas as coisas. E por que a gente fala sempre isso? Porque, queridos, não adianta nós hoje estarmos muito bem com o Senhor, estarmos caminhando em direção à nossa terra prometida, ao nosso Canaã, que é esse lugar aonde João viu e João descreve. Hoje nós estamos bem e amanhã, daqui a pouco, nós
não queremos mais saber do Senhor, nos apostatamos da fé, nos afastamos de Deus. Então, queridos, guardar a nossa fé, é combater o bom combate, isso se refere ao fim de todas as coisas. Então, o que nós trazemos para o nosso dia hoje, para o nosso entendimento, queridos? Que nós venhamos permanecer, porque antes fosse se nós não tivéssemos conhecido o Senhor e nunca estivéssemos estudando a palavra de Deus, né? Porque aí nós seríamos, então, considerados ignorantes, né? Que nós não sabíamos de todas as coisas. Mas eu e você, sabendo, conhecendo a palavra, nós nos tornamos indesculpáveis. Então, nós precisamos nos manter o nosso foco, manter a nossa vida reta, santa, sabendo do tudo de maravilhoso que nos espera. Essa precisa ser também a nossa motivação. Nós seguimos a Deus, seguimos a Jesus em forma de gratidão por tudo que ele já fez em nós e através de nós. Mas ainda assim, tem algo maravilhoso, tem coisas que a nossa, você consegue imaginar esse mar de vidro misturado com fogo? A gente até tenta imaginar, mas como será isso? Talvez a nossa mente nem alcance essa imaginação, né? Então, o que vai nos esperar é infinitamente maior, melhor do que a nossa mente consegue imaginar. Tá bom, queridos? Então, assim nós finalizamos e concluímos o capítulo 15. E aqui, então, no capítulo 15, está havendo uma preparação para a execução das 7 taças da ira de Deus, que vai acontecer agora, no capítulo 16. Então, para nós entendermos o capítulo 16, nós vamos ler do 16:1 até o 16:11, que é o que nós vamos meditar hoje. Então, alguém lê para nós do 16:1 até o 16, versículo 11, por favor? Pode abrir o microfone e pode ler, irmã Maria. Então, queridos, eu vou ler então. Ouvi uma voz forte, vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Versículo 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como o de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Versículo 6. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber. É o que merecem. Versículo 7. Ouvi uma voz do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça e o sol sobre o sol, e foi-lhe dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glórias a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas
E as pessoas remordiam a língua por causa da dor que sentiram. Versículo 11: E blasfemaram contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram das suas obras. Eu só vou ler o capítulo 12, mas esse a gente vai entrar na semana que vem. Diz assim, ó: O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não andem nu e não vejam a sua vergonha. Então, ajuntaram os reis no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Então, esse versículo, a partir da semana que vem, nós vamos ver esse versículo 12 e vamos entender o que é essa batalha do Armagedon. Então, aqui, queridos, no versículo 1 do capítulo 16, diz assim, João falando, né? Eu ouvi uma grande voz vinda do templo que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, é aquilo que João viu lá, né? Que era aquela visão do céu se abrindo, do tabernáculo se abrindo. Então, essa grande voz quer dizer a autoridade e comando de Deus. Ele ouviu uma grande voz vinda do templo. Quem estava dando essa ordem? Deus, né? Então, era uma voz forte, eu imagino, né? 7 anjos. Então, são aqueles que foram enviados, né? Que ele já relatou, que são instrumentos de execução desse juízo divino. São aqueles que o Senhor vai dar a ordem e eles vão vir para cumprir o juízo. As 7 taças da ira. Então, falando de novo, né? 7 é o símbolo da perfeição, da totalidade do juízo. E cada taça representa uma etapa do castigo. Lembrando que isso é muito parecido, queridos, lá com as 7 pragas do Egito, quando a gente lê lá no Antigo Testamento, e também vai ser muito parecido com as 7 trombetas. Só que, como eu já falei antes, né, as trombetas ainda estavam alertando, estavam chamando ao arrependimento. E aqui já diz que eles não se arrependeram, né, que não vai mais haver arrependimento. Mas as 7 pragas, as 7 trombetas e as 7 taças, elas são muito semelhantes. Nós vamos ver no decorrer que são muito semelhantes. E o primeiro foi e derramou, o primeiro anjo, né? Foi e derramou a sua taça sobre a terra. E fez uma úlcera má e maligna sobre todos os homens que tinham a marca da besta e os que o adoravam a sua imagem. Então, lembra que a gente viu, né? Aqueles que não se renderam a besta, né, eles ainda tinham salvação. Aqui está os que reconheceram e receberam esse sinal, né, que foi falado que é o sinal é 666, né, que é o sinal da besta. Então, aqui, quando esse anjo ele é enviado, o que esse anjo vem fazer? Ele pega todos aqueles que foram selados, aqueles que têm a marca da besta, então, e que adoravam a imagem da besta, então esse anjo derrama essa taça, e essa taça representa um sofrimento físico e espiritual. Então, por quê? A consequência, queridos, do pecado, da idolatria, é a morte, né? Ah, é, in- é inevitável que aqueles que receberam esse sinal, essa marca, eles vão pagar um preço por isso. Então, qual é esse preço? Qual é essa primeira taça? Então, é esse sofrimento físico, quando ele fala das úlceras, né, e malignas sobre todos os homens. Então,
aqueles que rejeitaram a Deus e que se uniram ao mal, eles vão estar sendo acometidos, então, por essas doenças físicas, né? Então, no versículo 3 diz assim, ó, o segundo anjo daqueles que foi enviado derramou a taça sobre o mar e tornou-se em sangue como de morto, e morreu toda a alma vivente que estava no mar. Então, o mar aqui não só representa o mar que nós conhecemos, mas representa todos os povos e nações e governos que não se arrependeram, que não aceitaram a Cristo. Quando ele fala aqui de sangue, né, que todo esse lugar se torna sangue, é um juízo completo, queridos, é a destruição de tudo e a morte dos seres vivos. Então, tudo que estava ali, então, é como punição, né, do pecado coletivo. Então, aqui Deus está julgando o mal, e no versículo do 4 a 7 diz, fala aqui, que o terceiro anjo, ele derramou a sua taça sobre os rios e sobre as fontes das águas, e tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, Senhor, ó Senhor, que és e que eras o santo, porque assim julgaste essas coisas, pois derramaram sangue de santos e profetas, e tu lhe deste sangue a beber. Então, aqui, quando ele fala aqui dos rios e de fontes, queridos, são os recursos da terra, né? Então, aqui a justiça de Deus, ela está corrigindo toda a violência e toda a injustiça. E Deus retribui, então, aos ímpios segundo as suas ações. Deus, ele não castiga, ele, na verdade, é a nossa escolha, fomos nós que decidimos colher isso. Que lembra que a gente sempre fala do plantio e da colheita, né? Quando nós plantamos o bem, nós colhemos o bem. Quando nós plantamos o mal, a colheita é inevitável. Então, aqui o Senhor, ele está derramando sobre esse povo, aqueles que ficaram, o que eles plantaram. Então, quando ele fala aqui, né, que ele fala aqui que o anjo das águas, né, porque derramaram sangue de santos e profetas. Aqui, queridos, é como se tivesse sendo reivindicado todos os mártires que morreram em nome do Senhor, que derramaram o seu sangue. Falamos esses dias de Estevão, falamos, e todos os discípulos, né, que morreram, todos eles morreram de forma trágica, foram mártires porque eles não se renderam, né, ao anticristo, ao sistema, não aceitaram o sinal da besta, e aqui é como se todos esses mártires estivessem sendo, então, agora recebendo a sua vingança, mas não é uma vingança que Deus vinga só porque sim, não é a nossa vingança, na verdade, eles estão colhendo o que eles escolheram, né? Eles estão colhendo o que a sua maldade, enfim. E aí, no versículos 8 e 9, diz assim, ó, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo, e os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tinha poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Então, aqui, o sol queimando os homens, né? É uma aflição, queridos, é uma simbologia de um julgamento intenso. É isso que vai estar acontecendo aqui. E eles ainda vão estar blasfemando por causa do seu coração endurecido. Então, eles estão vendo tudo isso, eles estão vendo o juízo, e os ímpios, eles permanecem, parece que obstinados, né? Não se rendem, eles não vão se render, pelo contrário. Aqui no versículo seguinte, ele diz, ó, que o quinto anjo derramou a taça sobre o trono da besta e seu reino se tornou trevas.
E roeram-se de dor os homens e blasfemaram contra Deus por causa das suas dores e suas úlceras, e não se arrependeram dos seus feitos. Então, queridos, o pecado, aqui é algo importante para nós falarmos. O pecado, ele vai endurecendo o coração do homem. E é isso que faz as pessoas não se renderem. Não, mesmo diante de tudo aquilo que elas estão vivendo, elas não dão o braço a torcer, elas não se rendem, pelo contrário, né? Elas estão ali vendo o juízo, ao invés de se arrepender, não, elas ainda blasfemam, elas ainda e se iram, né, contra Deus. Então, isso é obra do pecado. É, tudo isso que nós vemos são pessoas com seu coração endurecido. E aqui, quando ele fala no 10 e do 11, então, que ele derramou, né, sobre o trono da besta, as trevas, né, se tornou, tudo se tornou trevas. Então, queridos, aqui é o colapso do poder do maligno. Aqui é o fim, colapsou, né? E aí, quando ele fala aqui que blasfemaram, né, dor e a blasfêmia, então eles estão ali passando por tudo aquilo, sofrendo tudo aquilo, ao invés deles se renderem, não. Eles ainda vão blasfemar, né? E eles, aqui nessa versão da minha Bíblia de Estudo, diz que eles remordiam a língua por causa da dor. Imagina que dor, quanta angústia, né? Para eles remorderem as suas línguas por causa da dor. Então, imagina o quão intenso, o quão terrível é isso tudo que eles estão vivendo, né? Então, aqui a gente vai começar a ver o inimigo sendo destruído, o inimigo sendo derrotado. É Deus, né, agindo aqui, as trevas tomando conta, quer dizer, aqui o Deus está limitando esse poder do maligno, e aqui então está terminando todas as coisas, né? Então, o que eu e você aprendemos até aqui? A nossa confiança precisa estar no Senhor. Todas as coisas que a gente ouve, né? Às vezes a gente pensa que a confiança está no nosso conhecimento, está no governo, estão nas autoridades, queridos. Aqui no Apocalipse mostra que tudo isso que vai ser vão, né? Porque diante do juízo de Deus, a nossa reverência, a nossa confiança só existe um lugar para estar, que é em Deus, que tem o governo e o domínio sobre todas as coisas. É nele que nós devemos confiar. É claro que aqui nós vivemos no mundo, e esse mundo, ele é regido por algumas leis, e nós precisamos obedecê-las, né? E essas leis têm efeito sobre a nossa vida. Mas, queridos, lá no final das contas, quando chegar lá nesse tempo do juízo final, nada disso mais vai ter importância, né? Nós já estamos chegando aqui, então, no fim de todas as coisas, como eu já falei. E aqui, a partir do versículo 12, então vai entrar a batalha do Armagedon. Então, essa parte nós vamos deixar para fazer, para entrar nela na semana que vem, e aí nós vamos estudar do capítulo 16, no versículo 12, até o final, que aí depois, no capítulo 17, é a grande prostituta e a besta, aí nós vamos deixar para depois do nosso intervalo, tá bom? Aí, semana que vem, então, a gente vai meditar do capítulo 16, a partir do versículo 12, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho aqui uma fotinho que eu vou colocar no grupo, que é para a gente, é tipo um gráfico, né, para a gente entender, ele está desenhado assim, dos selos, das trombetas e agora das taças, né? É como se fosse um gráfico assim para a gente entender esses acontecimentos. Tá? Já vou colocar ali no grupo do estudo bíblico essa foto para que vocês tenham uma clareza melhor, né, disso tudo, de uma forma visual disso tudo que nós estamos falando. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida?
sobre hoje, sobre o estudo de hoje? Não? Ninguém tem dúvida? Então, por hoje, queridos, nós finalizamos. Marcelo, pode falar. É maravilhoso isso tudo, pastora. Gostamos muito aqui, a Josiane e eu estamos aqui ouvindo e hoje eu estou em casa, foi muito bom, pastora. E realmente é isso mesmo, é a revelação do que vai acontecer, né? Que a gente não, nós salvos não precisamos temer isso, porque isso já é para quem realmente não aceita Cristo, né? Você vê, a gente vê nesse final aí, né, até o versículo 12 aí, tudo de mal acontecia e eles não se arrependiam, não voltavam à presença de Deus, né? Isso mostra a dureza do coração, né, Marcelo? E o que que faz as pessoas terem esse coração duro? É o pecado. Por isso que o pecado, queridos, é muito sério. Porque o que que é o pecado? É errar o alvo, né? É a gente se afastar do Senhor. Quando a gente se afasta de Deus, as coisas que a gente deveria ficar distantes, eu vou trazer um exemplo aqui para nós entendermos. Quando a gente está perto de Deus, a gente conhece o caráter de Cristo e a gente sabe quais são os princípios de Deus. Então, a gente vai fazer de tudo para agradá-lo, né? Por exemplo, eu vou trazer algo que é muito comum hoje em dia, infelizmente, na nossa sociedade, que é traição, né? Uma aliança de casamento sendo corrompida. Eu e você, nós sabemos que isso é abominável diante do Senhor, né? Porque nós temos uma aliança, primeiro com Deus, depois com o nosso cônjuge, né? Lá nos 10 mandamentos, lá atrás falava não adulterarás, já, né? A gente fala do nosso leito conjugal sem manchas, né? Sem mácula. Para mim e para você, isso é muito natural. E nós não fazemos isso. Eu não vou trair jamais o meu marido, porque primeiro eu amo a Deus e eu não quero desagradar a Deus. Então, o meu compromisso está primeiro com Deus e, claro, que com o meu marido, mas isso é uma consequência. Então, para nós, para eu e você que somos cristãos, isso é inimaginável. Agora, você pega o mundo aí fora, isso é natural, né? As pessoas estão num casamento, tem uma segunda mulher, ou uma segunda pessoa, se relaciona de forma sexual fora da aliança do casamento, e isso se tornou natural para as pessoas aí de fora. Então, o que que isso acaba endurecendo o coração, no sentido assim, ó, quando a gente fala que nós temos princípios a seguir, né, nós temos o caráter de Cristo firmado em nós e por isso nós não fazemos o que desagrada ao Senhor, a gente acaba sendo o quê para as pessoas? Preconceituosos, caretas, né? Tudo isso que as pessoas julgam que nós somos. A gente não é moderno e nem queremos ser. Se o mundo moderno é assim, hoje eu tenho relação com uma pessoa, amanhã com outra e depois da manhã com outra, e tá tudo bem, isso não é o que foi, não foi o que o Senhor sonhou para mim e para você, né? Para nós temos um mandamento, a gente une, né? O homem se une à sua mulher, e aí sejam fecundos, e isso para nós é plano de Deus, é mandamento, é ordem do Senhor. Tirando isso, né, o Senhor não aprova. Só que como isso tudo, a gente liga a televisão, isso é natural, né? A gente vê qualquer filme, é natural. Então, as coisas vão sendo banalizadas até que as pessoas acham que isso está tudo bem fazer. E isso vai endurecendo o nosso coração. O pecado, ele vai deixando a gente menos sensíveis a Deus. Então, de repente, lá, a primeira vez que traiu o marido ou a esposa, ficou pensando, meu Deus, o que que eu fiz? Aí, na segunda vez, já não pensa mais tanto, né? Já não perde mais sono. Na terceira vez, na quarta, na quinta, até que isso se torna uma rotina e isso acaba sendo algo que nem a pessoa nem se preocupa mais, né? E o pior de tudo é que o coração vai ficando tão endurecido que a pessoa às vezes não tá mais nem aí, sabe? Azar se
com Deus, não quer nem saber mais. Então, é isso que o pecado faz. Eu dei um exemplo aqui, mas a gente pode falar isso de finanças, a gente pode falar isso de tantas coisas, né? Que nós sabemos o que Deus se agrada e o que Deus não se agrada. Então, queridos, nós precisamos estar sensíveis, é por isso que a gente precisa buscar o Senhor, estar perto de Deus, estar no meio da congregação, porque é nesses ambientes que o Senhor vai moldando o nosso caráter, ele vai agindo na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, e aí, enquanto a gente está no meio da congregação, é o ferro afiando o ferro, como a palavra de Deus diz, e um vai corrigindo o outro, e se eu fazia, eu já me constranjo, já não faço mais, né? Porque eu fui exortada, às vezes, por um irmão, pelo próprio Espírito Santo. Por isso que a gente precisa estar vivendo em comunhão, porque quando a gente vive numa comunhão saudável, assim, queridos, é para isso que nós estamos juntos, para um ir ajudando o outro a se moldar e se tornar cada vez mais parecido. Agora, se eu me separar da congregação e for viver lá no meio onde o adultério é uma coisa natural, para mim vai se tornar natural também, né? Eu não vou ter ninguém lá me exortando, pelo contrário, as pessoas vão dizer que é isso, né? Tá tudo bem, o importante é ser feliz, né? Que é isso que as pessoas falam hoje. O importante é curtir, é aproveitar. Queridos, tudo que nós plantamos aqui, nós vamos colher. E hoje é tempo de arrependimento. Nós ainda não chegamos aqui, nós ainda não chegamos na tribulação. Então, nós temos tempo para nos arrepender, nós temos tempo para consertar nossa vida, a alinhar a nossa vida. Nós não podemos esperar e não devemos esperar chegar lá no final. Não, eu vou aproveitar mais um pouquinho. Vou aproveitar mais um pouco e aí daqui a pouco, depois eu me arrependo e Deus é amor e vai me perdoar. Ele é amor e ele perdoa. Mas e se não der mais tempo? Se ele voltar hoje, né? E se o Senhor nos recolhe nesse dia, nessa hora, e não deu tempo de arrepender, né? Então, por isso que a nossa vida, a gente precisa viver cada dia consertando, ajeitando, nos aperfeiçoando no Senhor. É isso mesmo. Amém, queridos? Isso é muito sério. É muito sério porque se eu e você, nós não acreditamos que isso tudo que está escrito vai acontecer, então nós não nos convertemos de verdade, ou não cremos na palavra do Senhor. Tudo que está escrito, queridos, vai acontecer. Nós concordando ou não concordando, achando que está certo ou não está certo, isso é problema nosso, mas tudo já foi determinado, né? Isaías já profetizou, tudo já está escrito, João já viu, né, essa revelação de João, ele já relatou para nós. Então, queridos, o que resta para nós hoje, no dia de hoje? Vamos nos consertar. Se tem alguma coisa que a gente precisa alinhar, vamos alinhar. Não espere. Talvez o nosso juízo, talvez eu e você seremos arrebatados pelo Senhor, que maravilha seria, né? Mas talvez eu e você, o Senhor nos recolha antes disso. E não é porque o Senhor vai nos recolher antes disso que nós não vamos passar por esse juízo. Todos nós passaremos. Todos nós prestaremos conta. Então, hoje, esse tempo que nós estamos vivendo é isso. E é um tempo de esperança. Porque, queridos, é a gente visualizar tudo de lindo que o Senhor tem para nós, né? E isso que precisa mover a nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Que sejamos homens e mulheres sensatos, tementes ao Senhor, que creem na sua palavra, creem em tudo que está escrito e que nós possamos viver na obediência e debaixo dessa segurança e sobre todas as coisas perseverando. Como eu falei antes, não adianta nós aqui hoje estarmos muito bem e aí o ano que vem acontece alguma coisa na nossa vida, não quero mais saber de Jesus, não quero mais saber de igreja, não quero... Não interessa o que você viveu até hoje, porque o que interessa é o fim de todas as coisas.
Não interessa se um dia fomos cristãos cheios do Espírito Santo, né? Cristãos cheios da presença de Deus, se lá no final eu tiver toda suja, né, pelo pecado. Amém? Marcelo, ora por nós, nos abençoa. Amém, pastora? Pode ser. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por este encontro, Senhor. Que nós possamos ser, Senhor, este povo adorador, Senhor, que te adora em espírito e verdade, Senhor. Que sejamos todos livres das consequências do teu juízo, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos limpar, Senhor, limpar nossas mãos, Senhor. Nos dar um coração puro, Senhor, para que possamos guardar a nossa fé, Senhor. Permanecer firme nos teus propósitos, Senhor, cada dia, Senhor, para que lá no fim, Senhor, quando nos colocarmos na tua presença, Senhor, possamos dizer que combatemos o bom combate, que nós guardamos a fé em Jesus Cristo. Hoje nós clamamos, Senhor, para que o Senhor venha nos constranger com um batismo de arrependimento. Que nós voltemos a Ti, que possamos levar nossos pensamentos a Ti, Senhor, e que nossos pensamentos sejam levados cativos aos Teus pensamentos, Senhor, que sejamos capazes de sermos Teus representantes aqui na terra enquanto ainda há tempo, Senhor. Que possamos pregar em tempo, fora de tempo. Te agradecemos porque o Senhor vai nos arrebatar antes que venha todo este mal que nós já conversamos hoje, que a pastora tão brilhantemente explicou. Obrigado por nos chamar ao arrependimento nesse tempo, que é um tempo de conversão, como a pastora colocou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por cada família, Senhor, por cada homem, por cada mulher que tirou esse tempo precioso de aprendizado. Obrigado, Senhor, pela vida da nossa pastora Alessandra, que tem se dedicado com amor, com temor, a nos ensinar na sua palavra, Deus. Nos trazendo entendimento, nos trazendo discernimento nos fatos que hão de vir, Senhor. Guarda-nos, Senhor, nesta noite, Senhor, que possamos descansar no Senhor e que amanhã acordamos revigorados pela sua graça, pela sua misericórdia. Nós te pedimos isso, Pai, e agradecemos em nome de Jesus para a honra e a glória de Deus, Pai. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigada, Marcelo. Que o Senhor nos ajude, né, queridos, a gente permanecer e seguir firme. A gente sabe que muitas vezes não é fácil, né? Sabe que as renúncias às vezes são difíceis, mas o Senhor disse, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Nós entendemos que todos nós temos fragilidades, todos nós temos fraquezas, temos áreas da nossa vida que nós precisamos vigiar mais, cuidar mais, mas o Senhor nos deixou o Espírito Santo de Deus, né, que é o nosso ajudador, o nosso consolador, e sempre não existe tentação que seja de Deus, né? Pelo contrário, o Senhor, ele prova a sua fidelidade nos dando um escape. Então, essa coisa de dizer, eu não consegui suportar, não é bem assim, porque o Senhor deixou escrito para nós, né? Que ele nos dá um escape, então sempre tem uma alternativa. Nós precisamos tomar posicionamento e resolver qual lado nós queremos estar. Se é do lado do Senhor ou se é do lado do mundo, né? Escolher ser santos, a Bíblia diz que quem está limpo, limpe-se ainda mais. E quem está sujo, suje-se ainda mais, porque aí, né? Então, não vai ter saída para aquele que nós não vamos nos adentrar nesse lugar de glória, onde a fumaça, né, que a glória do Senhor está, nós não vamos entrar de qualquer jeito. Tá bom, queridos? Que essa palavra fique no nosso coração e que isso nos motive a ser cristãos cada dia melhores, né? Nos aperfeiçoando no Senhor. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Boa noite e que nós possamos estar juntos aqui na semana que vem. Eu espero todos. Beijo.